Abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o 41. Amém? Vou levantar a Bíblia aqui porque a vista está ficando curta. Então, a palavra de Deus fala assim: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar novamente para que Deus esteja falando conosco, né? Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, estou diante de Ti, pedindo a Tua graça, a Tua sabedoria, a Tua misericórdia, Senhor, para que esta palavra venha falar conosco, que o Teu Espírito Santo encha nossos corações, Senhor, com a Tua palavra, e que ela traga, Senhor, novas esperanças, fé em nossos corações, porque nós, nesses dias, nós necessitamos tanto da Tua misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que Tu tens feito, pelos momentos difíceis que nós estivemos, que nós vivemos, Senhor, nesse ano passado, mas que Tu estava conosco, Senhor, nos enchendo, Senhor, de fé, de esperança e também de gratidão a Ti. Pai amado, se conosco no decorrer dessa reunião de oração, e esteja falando conosco e dando, Senhor, sabedoria a mim, para que eu possa expressar aquilo que Tu tens falado no meu coração. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Então, irmãos, eu preparando para esse momento, eu senti de ler aqui: Jesus acalma uma tempestade. Porque, diante do que nós vivemos, esses anos, 2020, 2021, foram momentos vamos dizer assim, não foi só tempestade, foi muito mais. Foi como se fossem terremotos na nossa vida, em cada lar, porque mesmo alguns que passaram por situações pouco, vamos dizer assim, mais fácil, mas alguns lares foram bastante devastados. E aí, lendo, eu estava pensando assim, como a nossa fé é tão pequena, né, irmãos? Diante de tanta grandeza que Deus já fez para nós. Então, olha aqui, mesmo os discípulos estando com Ele ali, vendo tudo o que Ele tinha feito naquele lugar, a cura que Ele tinha feito, estavam com Ele, junto dele,
e ainda eles ficaram tímidos diante de uma situação. Numa parte aqui, quando fala assim, eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Então, lendo aqui, Jesus sabia o que iria acontecer ao atravessar, porque ele sabe todas as coisas. Então, ele sabia o que iria acontecer. Apesar dos discípulos não sabiam, eles não imaginavam o que poderia acontecer, apenas Jesus, pediu para que eles atravessassem, e eles foram, e ele estava junto, mas eles não sabiam, mas o nosso Deus, nosso Jesus, ele sabia o que iria acontecer ali. E ali falando assim, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importas que pereçamos? Então, olha, enquanto Jesus dormia ali no barco, descansava, mas ele estava no controle daquele barco. Mas os discípulos, mesmo assim, sabendo que ele estava ali junto, eles ainda temeram. Mas o que Jesus fez? Essa parte eu achei muito interessante. Jesus sabia que estava acontecendo tudo ali, mas o que ele fez? Ele esperou que os discípulos fossem até ele e falassem com ele. Mestre, chamar o nosso Deus. Então, às vezes, nós estamos angustiados, nós estamos, às vezes, num momento difícil da nossa vida, e às vezes a gente não tem coragem de orar. Às vezes, desfalecemos diante de uma situação, e a gente só pede a misericórdia de Deus. Mas porque nós somos fracos, somos falhos, mas Ele é o nosso socorro. E mesmo assim, os discípulos estando com Ele, sabendo que Ele era o dono da vida, ele poderia acalmar aquela tempestade, fosse o que fosse, ele iria fazer, mas ele esperou que os discípulos chegassem ali e pedissem para ele. Então o Senhor quer que nós venhamos a pedir para ele, que a gente peça para ele a misericórdia, que nós dobremos os joelhos, nossos joelhos, e oremos e pedimos para ele. Ele sabe que nós precisamos. Ele sabe o que precisamos e na hora certa ele vem ao nosso encontro. Mas ele esperou que os discípulos fossem até ele. E também achei interessante a tempestade. Ele esperou a tempestade. Ele esperou que eles fossem até ele. E depois, então, ele acalmou a tempestade. Então, são 3 partes que o nosso Jesus, ele fez questão que os discípulos chegassem até ele, Viesse a pedir a ele a misericórdia, viessem até ele e pedissem para que ele fizesse, porque sabiam. E aí fala assim, e ele despertando, repreendeu o vento e disse, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Quantas vezes na nossa vida, quando nós estamos em desespero, eu posso falar com propriedade, porque já passei por muitos momentos difíceis. E quantas vezes, dobrando o joelho, clamando, chorando, às vezes não era nem, vou dizer para os irmãos, não era nem clamar, porque tudo que tinha de clamar eu já tinha clamado. Tudo que eu tinha de pedir eu já tinha pedido. Mas eram gemidos. E como diz aquele hino, gemidos inexprimíveis, que nós não sabemos nem mais como pedir. Mas aquele gemido Deus ouve. Então é maravilhoso nós estarmos orando, pedindo a misericórdia do Senhor, está pedindo socorro para Ele constantemente, porque Ele nos ouve sim. Às vezes a gente pensa que Ele está distante, mas Ele não está. Ele está
às vezes, vendo a tua fé. Até que momento você consegue esperar e pedir e confiar e ter fé? Porque a fé é aquilo que nós não vemos, né? E nós cremos. E no final fala assim, no 40 ainda ele fala assim, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Ele estava ali junto com eles. E mesmo assim eles estavam duvidando. E no 41 fala, eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, olha, irmãos, nesse último versículo, mesmo eles estando com ele, mesmo vendo os milagres, mesmo vendo tudo que Jesus fazia, ainda eles se sentiram só naquele momento, né? E aí eles mesmos questionaram, olha, eu acho que estava faltando fé ali. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Eles já tinham visto milagres, tinham ouvido Jesus falar de tantas coisas maravilhosas, né? E ainda a fé deles ainda estava, nesse momento, tímidos, como diz a palavra de Deus. Então, nós precisamos orar, buscar a Deus mesmo tímidos que nós somos, porque nós somos pequenos, a nossa fé é fraca, nós sabemos que diante de uma situação nós fraquejamos muitas vezes, mas não podemos deixar de buscar a Deus. E hoje eu mandei uma mensagem para Raquel e fiquei feliz porque ela falou que a Roberta veio mais tranquila hoje do hospital. Então, nós sabemos que é a resposta da nossa oração. Né? Vamos continuar orando, ele está aguardando ainda ou Unicor, ou no aquele Pavanese, parece, uma coisa assim. Então, um desses dois hospitais, né, eles estão aguardando para o Timóteo ir até lá. Então, vamos continuar orando, para que Deus esteja o lugar preparado, para onde for que mandarem ele, que Deus esteja preparando os médicos, né? Se precisar a cirurgia, talvez não precisa. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é tremendo, ele faz coisas maravilhosas. E nós vamos crer e orar, e não esquecer do Timóteo, de todas as pessoas que estão enfermas, que vai ter a lista ali, que nós vamos orar, mas que não esqueçamos do Timóteo, né? O bebezinho que acabou de nascer e já passar por uma situação difícil. Mas o nosso Deus, ele pode, nós cremos que ele pode fazer aquilo que nós achamos impossível. Impossível ao nosso olhar, impossível às vezes para o médico, mas não é impossível para ele, porque ele dá vida a quem, ao momento certo, como ele deu a Lázaro, e nós confiamos e nós cremos. Amém, irmãos? Vamos